Existe um ponto em que o preço deixa de ser o problema. E a falta se torna o verdadeiro medo. E é exatamente aí que o Brasil pode estar chegando agora. O preço do gás disparando. Leilões com aumento de até 100%. E um governo tentando segurar algo que talvez já tenha saído do controle. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é simples. O que acontece quando a demanda é maior do que a oferta? E o preço não pode subir? A resposta é direta. E desconfortável. Falta. Sem aumento de preço, não existe equilíbrio. Sem equilíbrio, alguém fica sem. E hoje, existem mais distribuidoras querendo gás do que gás disponível. 15 querem comprar. Mas só 10 conseguem. Agora pense com frieza. Quem decide quem recebe e quem fica sem? E é aqui que a história começa a mudar de forma. Porque enquanto o mercado tenta se ajustar, surge uma tentativa de intervenção. A ideia de anular o leilão. De impedir o aumento. De congelar os preços. Parece uma solução. Mas na prática, pode acelerar o problema. Porque quando o preço é travado, o incentivo para aumentar a oferta desaparece. E sem oferta, o sistema trava. Mas isso não é só sobre mercado. Existe um outro elemento mais sensível. O gás do povo. Um programa que depende de uma coisa básica. Disponibilidade de produto. Sem gás, não existe programa. Simples assim. Mas o problema não para por aí. Porque o modelo do programa também mudou. Antes, o beneficiário recebia um valor. E escolhia onde comprar. Simples. Direto. Funcional. Agora, não. Agora o gás precisa ser retirado em pontos específicos. Distribuidoras autorizadas. Locais limitados. E isso muda tudo. Porque quando você restringe o acesso, você cria dependência. E quando cria dependência, você cria controle. Mas vamos além. Imagine precisar de gás. E ter que se deslocar até um ponto específico. Agora imagine chegar lá. E não ter gás. O problema deixa de ser preço. E vira sobrevivência. E enquanto isso, o custo continua subindo. Distribuidoras já falam em prejuízos milionários. Centenas de milhões por mês. E alguém vai pagar essa conta. Sempre paga. Mas existe um fator ainda mais invisível nessa equação. O cenário internacional. Guerra. Petróleo instável. Pressão externa. Ou seja, parte do problema está fora do controle. Mas outra parte, não. Decisões internas também influenciam. Impostos. Política de preços. Intervenção. E quando tudo isso se mistura, o resultado raramente é estável. Agora pare por um segundo. O governo quer impedir o aumento. Mas o mercado indica escassez. Quem está certo? Ou pior, quem vai sentir primeiro? A resposta, quase sempre, é a mesma. A ponta mais fraca. E é exatamente essa ponta que depende do gás do povo. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Quando um benefício deixa de ser livre e passa a ser controlado, ele deixa de ser apenas ajuda e passa a ser instrumento. E isso muda o jogo político. Porque quem controla a distribuição controla o acesso. E quem controla o acesso controla a dependência. Agora conecte tudo. Menos oferta. Mais controle. Mais dependência. E um preço que não pode subir. Isso não elimina o problema. Só adia. E quando ele volta? Volta maior. A história já mostrou isso antes. Congelar preço. Parecia a solução. Até que virou crise. E a pergunta que fica não é sobre economia. É sobre consequência. Você prefere pagar mais caro? Ou não encontrar? Porque em algum momento, essa escolha deixa de ser teórica. E se torna real. E quando isso acontecer, não vai ser uma discussão técnica. Vai ser pessoal.